Minato e Shisui, dois ninjas que tinham muitas coisas em comum. O Minato era conhecido por ser o relâmpago amarelo de Konoha, já o Shisui era conhecido como o Shisui, o teleportador de Konoha. Ambos títulos honoráveis que precediam suas imensas velocidades no campo de batalha. Porém, não era só isso que o Minato e o Shisui tinham em comum. Tanto o Minato como o Shisui achavam que poderiam resolver o conflito da vila com os Uchihas. O Shisui achava que poderia usar o Kotomatsu Kami no Fugaku, o líder do clã, e assim parar a rebelião. Já o Minato afirma após ser revivido que talvez também pudesse ter resolvido esse conflito só na base da diplomacia, só na base da conversa. Ou seja, ambos achavam que poderiam impedir a rebelião Uchiha. Porém, eles ainda têm mais coisas em comum. Quando você visse um ninja de cabelos amarelos, você tinha autorização de fugir da batalha. Era o relâmpago amarelo. Não tinha como vencer. E coisa parecida acontecia quando você descobria que o seu inimigo era o Shisui, o melhor em genjutsu dos Uchihas e o teleportador de Konoha. Você de imediato recuava, porque era de conhecimento público que as chances de vencer eram mínimas. Ou seja, ambos tinham tanta moral que fazia o adversário correr no campo de batalha. Porém, o que aconteceria se duas lendas como essa se enfrentassem? Quem sairia vitorioso? É isso que você descobre agora. Versões utilizadas. No caso do Minato, será ele ainda vivo, na época que atuava como Hokage, ou seja, sem modo Kurama e sem regeneração do Edo Tensei. E no caso do Shisui, não tem versão Edo Tensei, então também será ele vivo. E como de costume, vamos falar um pouco sobre as habilidades de cada um, começando pelo Minato. E bem, embora o Minato fosse mundialmente conhecido por sua velocidade, na prática ele não tem grandes feitos. O que acontece é que o Minato usava o Hiraishin, um jutsu de teletransporte, e que combinado com a sua grande velocidade de reação, fazia ele ter vantagem de forma geral no campo de batalha. E bem, segundo o Minato, ele pode se teletransportar para qualquer lugar que ele já tenha marcado antes, ou com qualquer coisa que esteja em contato com seu chakra. Além disso, o Minato mostrou ser bem criativo ao usar o Hiraishin. Enquanto o Tobirama costumava usar o teletransporte apenas com a única kunai marcada, o Minato já fazia o oposto. Ele carregava uma grande quantia de kunais especiais, previamente marcadas, e sempre que iria lutar a sério, ele espalhava elas pelo campo de batalha. Sendo assim, o Minato poderia aparecer de qualquer lado e atacar o inimigo, ou simplesmente fugir do ataque inimigo e ainda assim se manter no campo de batalha. O Minato também contava com o Rasengan, jutsu que ele criou com base nas Bijudamas, e combinando o Rasengan com o Hiraishin, o Minato era capaz de fazer combos mortais, e que foram capazes de ser efetivos até mesmo contra o Uchihas. Além de que o Minato também tinha invocações do Monte Myobuku, como por exemplo o Gamabunta. E falando em Monte Myobuku, o Minato também tinha dominado o modo sábio dos sapos, embora quase não usasse esse modo. Além disso tudo, o Minato ainda tinha jutsus de selamento como o Ceifeiro da Morte, barreiras grandes e resistentes o suficiente para teletransportar uma Bijudama, era rápido o suficiente para reagir e se teletransportar antes de ser pego pelo Kamui, e era um dos caras com maior QI em batalha da obra, que até mesmo conseguiu entender a técnica do Obito com extrema velocidade e cauterando ela logo em seguida. A gente também não pode esquecer que o Minato era um ninja sensorial, e também uma vez que o Minato marca seus adversários, a marca jamais desaparece, somente a exceção com aqueles que se transformam em Jinchuriki do Jubi. Já o Shisui era conhecido por sua velocidade, e por ser um Uchiha, Shisui tinha afinidade com o elemento fogo, além de ser muito bom com jutsu de Shuriken. Shisui também tinha um taijutsu admirável comparado ao do Itachi. Além disso, Shisui tinha uma técnica de Shunshin que era do mais elevado nível, no qual ele fazia vários rastros de velocidade se espalharem pelo campo de batalha. Todos tinham um ataque poderoso, porém nenhum deles tinha massa. Além disso, nem mesmo ninjas sensoriais conseguiam distinguir onde o verdadeiro Shisui estava. Era algo completamente roubado, e que juntando com os poderes básicos do Sharingan de ler e antecipar movimentos, colocava os adversários em sérios riscos. E além disso tudo, o Shisui foi um dos poucos a despertar o Mangenkyo Sharingan, e sua habilidade especial era o Kotomatsu Kami, também conhecido como o genjutsu mais poderoso de todos os Uchihas, superando até mesmo o Tsukuyomi de Itachi, e também sendo efetivo até mesmo contra o próprio Itachi, e que é mestre em genjutsu, e que também tinha o Mangenkyo Sharingan. Então realmente o Kotomatsu Kami é roubadaço, um genjutsu tão poderoso que até mesmo consegue quebrar o controle do Edo Tensei. O Shisui também tinha o Susanoo. E galera, um detalhe importante é que o Susanoo do Shisui só apareceu no OVA, mas nunca apareceu no mangá. E por isso muita gente o considera filler. Porém, dentro do mangá é confirmado que aqueles que têm o Mangenkyo em ambos os olhos despertam o Susanoo. Então sim, nesse vídeo eu vou considerar ele, até porque não tem nada que prove que o Shisui não tinha. E como eu já mencionei, o mangá garante Susanoo àqueles que despertam o Mangenkyo em ambos os olhos. Mas enfim, o Susanoo do Shisui não mostrou grandes feitos, apenas podemos ver sua cor, que é verde, e também podemos constatar que ele oferece uma grande proteção, assim como os demais Susanos. Além disso tudo, o Shisui também mostrou que conseguia usar genjutsus a quilômetros de distância, e em mais de um alvo ao mesmo tempo.
E bem, agora que a gente já mencionou os principais poderes de ambos, vamos ao combate e ver o que daria certo. E só antes de continuar, já comenta aqui embaixo quem você acha que ganha, porque agora é a hora da verdade. Bora começar aqui pelo Shisui. Eu disse que iria considerar o Susanoo do Shisui, porém em uma luta contra o Minato não faz muito sentido usar tal técnica, pois a versão do Susanoo do Shisui é aquela sem pernas, logo a mobilidade é bem reduzida, e contra alguém mundialmente conhecido por velocidade e teletransporte, não tem o menor sentido usar tal poder. E um ninja inteligente como Shisui sabia disso, então seria muito improvável do Shisui usar o Susanoo contra o Minato no ataque. No máximo, Shisui usaria o Susanoo em sua defesa de último momento, mas que isso seria muito improvável. Já no caso do Minato, a gente também mencionou o modo sábio dele, porém eu também não consigo ver o Minato usando tal poder em batalhas, e principalmente contra o Shisui. Segundo as falas do próprio Minato, ele não era um bom usuário do modo sábio. O Minato demorava muito tempo para preparar o chakra sábio, e além disso ele fala que nunca havia usado a técnica em uma batalha real. O Minato era tão sem confiança nessa técnica que até o Kakashi sabia que ele não se considerava um bom usuário de Senjutsu. E a gente pode concluir de certeza que ele não usaria contra o Shisui, observando que o Minato não usou isso nem contra o A e o Killer Bee, lembrando que o A também era muito rápido. Em outras palavras, para alguém com estilo baseado em velocidade e agilidade como o Minato, usar algo que o retarde como modo sábio não é um bom negócio, pois o forte do Minato é ser rápido em batalha. E se ele tiver de se conter por causa da demora do modo sábio, ele sairá perdendo. E isso é ainda pior contra o inimigo que é rápido, assim como o A e também como o Shisui. Um instante de hesitação pode significar a derrota em uma batalha de velocistas. Então o modo sábio a gente também já descarta. Outro poder que seria inútil do Minato seria usar suas invocações. Com Sharingan, o Shisui poderia facilmente dominar qualquer invocação do Minato. O Shisui era o melhor usuário em Genjutsus, e até o Sasuke do começo do Shippuden já conseguia controlar poderosas invocações como o Manda, então invocar sapos não seria bom negócio para o Minato, seria apenas gasto de chakra. Por outro lado, os ataques do elemento fogo do Shisui também não surtiriam efeito no Minato. Os ataques de Shuriken também seriam inúteis. Com o Hiraishin é muito fácil para o Minato desviar de qualquer ataque de fogo ou também de Shuriken. No último segundo ele pode se teletransportar e cauterar tudo. Sendo assim, a melhor chance do Minato vencer seria indo para cima do Shisui, no Taijutsu, e tentar marcar o Shisui. Uma vez que o Minato marcasse o Shisui, esquece, ele poderia aparecer em um ponto cego e acabar com a luta a qualquer momento. Porém, eis a questão, o Minato conseguiria marcar o Shisui? E a resposta é, com certeza, não. Com o jutsu de teleporte do Shisui, ele consegue atacar fisicamente e anular os contra-ataques, pois seus clones de rastro não têm massa, ou seja, o Minato não conseguiria tocar o Shisui para marcar, e sem uma marcação direta na própria pessoa, fica muito difícil de usar o Hiraishin com eficiência. Além disso, mesmo ninjas sensoriais não conseguem identificar qual é o Shisui verdadeiro, então o Minato nem mesmo saberia qual deles deveria tentar marcar. Em outras palavras, senhores, eu estou falando que o Shisui basicamente nasceu para vencer o Minato. O Shisui basicamente é um counter natural do Minato, podendo anular tanto o Hiraishin como também o Cefeiro da Morte, onde ambos precisam tocar ou segurar o adversário. E com a técnica de teleporte do Shisui, ele consegue cauterar isso completamente. Porém, como o Shisui venceria? E bem, na verdade é bem simples. O Shisui já mostrou que consegue usar genjutsus poderosos mesmo a longas distâncias. Ou seja, diferente de outros Uchihas, o Shisui não depende que o Minato olhe nos olhos dele para cair em um genjutsu. Mesmo pessoas que não estão na presença do Shisui caem em genjutsus. É outra instância de poder. O Minato nunca lutou com ninguém nem sequer parecido com isso. Você até pode falar que ele lutou contra o Obito, porém em nenhum momento o Obito tentou usar genjutsu, embora houvesse ótimas chances como essa aqui. Os caras estavam se olhando olho no olho e genjutsu que é bom nada. Mas enfim, eu sei que você que é fanboy do Minato não vai aceitar isso e vai querer argumentar que os feitos do Shisui são fillers ou coisa do tipo. Porém, vamos deixar claro, o que garante a vitória do Shisui aqui é um fato canônico, que no caso seria o Kotomatsu Kami. E segundo o databook canônico da obra, para o Shisui colocar alguém em genjutsu, ele só precisa olhar para o adversário. Então, canonicamente, o Shisui não depende de troca de olhares, o que já garante vitória sobre o Minato. E isso é pegando o databook como base, porque se a gente for considerar o mangá, aí o Kotomatsu Kami fica ainda mais roubado, pois o Danzo usou o genjutsu mesmo com faixas cobrindo os olhos, ou seja, sem nem sequer de fato estar conseguindo ver o adversário. Então o Kotomatsu Kami realmente é brabo. Então, pra você que é fanboy do Minato e não vai querer aceitar o resultado, eu só peço uma coisa: um único feito do Minato vivo que prove que ele consegue sair do Kotomatsu Kami. Então sim, o vencedor da batalha de hoje é o Shisui. E esse foi o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fui!